Senhor, amada igreja, com certeza Deus tem uma palavra de vitória para você nesta noite, em nome de Jesus, amém? Então vamos estar aí, continuarmos atentos a esta palavra de Deus e dizer, para quem precisar, ali o berçário está à disposição para você cuidar da criança se ela precisar, e apenas para cuidar das crianças, certo? O berçário foi feito para isso e para mais nada, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo pastor Sérgio. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos por esse culto maravilhoso, te louvamos pela vida do pastor Sérgio, que estará sendo mais um instrumento poderoso, Pai, para trazer a tua palavra aqui nesta noite. Ele é a boca de Deus, ó Pai, porque todos aqueles que proclamam a tua palavra são profetas do Senhor, ó Deus. Por isso que nesta noite temos a certeza que a tua palavra mais uma vez, ela virá sobre cada coração, sobre cada alma, para fazer coisas tremendas. Quando a tua palavra é liberada, Pai, a salvação é liberada, Senhor, libertação, transformação de vidas, ó Pai, curas, milagres e maravilhas, pelo poderoso nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos o teu servo diante de ti, ó Deus, e desde já repreendemos, ó Pai, que porventura houver algum obstáculo, alguma barreira aqui nesta noite, que vão caindo por terra em nome de Jesus, porque somente o Espírito Santo de Deus é que tem total liberdade aqui nesta noite, ó Pai. Nem a razão humana e nem, ó Pai, manifestação do inimigo. O engano do inimigo não pode atuar aqui nesta noite, porque a tua palavra, Pai, são espírito e vida para aqueles que nela creem, ó Deus. Eu quero dizer para o Senhor Espírito Santo, nós cremos na tua palavra, Senhor, e é por isso que ela gerará vidas e vidas em abundância, em nome de Jesus, amém. Antes de pé, recebamos o servo do Senhor. Amém. Pai, Senhor, queridos irmãos, amém. Quem está feliz, diga graças a Deus. E quantos creem que Deus está nesse lugar? Eu gostaria, na verdade, que você olhasse para o seu irmão do lado e perguntasse assim para ele, disse: irmão, o que você veio fazer hoje? Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Pastor, mas que pergunta mais boba que o senhor fez hoje, né? O que nós viemos fazer? Eu vim para a igreja no domingo, no sábado eu não vim, mas eu vim no domingo, vim fazer alguma coisa, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero, na verdade, ler um texto, 2 versículos no livro de Atos 16, 24 e 25. Eu não vou me ater ao texto, só quero, na verdade, usá-lo como uma base de uma decisão. Atos 16, eu só quero, na verdade, só usá-lo como uma base de decisão. Atos 16, 24 diz: e depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou-o numa cela que ficava no fundo de uma cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mas mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus, e os outros presos escutavam. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Feche a sua Bíblia. Curva a sua cabeça. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Como foi orado aqui nesta noite, eu só reforço a Ti uma coisa: nós precisamos de Ti. E é a Tua presença, Senhor, quem muda a nossa história. É a Tua presença, Senhor, quem muda a nossa vida. É a Tua presença quem vai curar. É a Tua presença quem vai, Senhor, restaurar. É a Tua presença neste lugar, Senhor, que vai fazer toda a diferença. E a nossa oração é essa: em que o nosso coração e o nosso espírito
esteja em aberto para receber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Todos digam, amém e amém. Eu quero, na verdade, queridos, eu tenho um tempo hoje, glória a Deus, e vou mantê-lo. Eu prometi para o pastor Calil, amém? Ontem nós fizemos o irmão comer coxinha com pizza porque terminou tarde, né? Mas glória a Deus, eu só quero dizer para você que comeu coxinha com pizza porque terminou tarde. Eu também comi. Cheguei em casa, não jantei. Amém? Foi o jeito. Mas o importante, quem foi abençoado ontem aqui? Levante a mão. Vocês foram mesmo, de coração? Então diga assim bem alto, eu fui abençoado. Agora diga para os irmãos assim da frente, vocês também serão abençoados hoje. E o mais importante é que nós venhamos receber a nossa bênção. Eu quero, na verdade, falar sobre decisão. Porque toda a nossa vida está baseada e atrelada em decisão, não é? São decisões que vão, na verdade, decidir quem somos, o que queremos ser, a família, o futuro. Toda a nossa vida está pautada em decisões. E muitas decisões têm machucado muita gente. E muita decisão tem abençoado muita gente. Mas nesta noite eu quero, na verdade, trazer uma reflexão para nós sobre esta questão. Então eu usei esse texto de Paulo e Silas, porque é muito interessante uma coisa nesse texto, que eu quero falar mais ou menos mais para frente, rapidamente, sobre esta decisão. O que eu quero, na verdade, começar dizendo é que eu acho interessante esta colocação aqui, na verdade, sobre o poder da decisão. Você sabe que quando nós somos novos, nós muitas vezes buscamos um conselho de uma pessoa, nós ouvimos os nossos pais, sabe? Eu estava com os meus netos hoje, como é gostoso dizer assim para ele, busca um copo d'água ali para mim. Ele vai lá, pega uma aguinha para nós, aí ele vem e fala assim, ô vô, liga a televisão para mim. Aí eu falo, filho, sabe por que você não pode subir aí? Porque se você subir aí, ele disse, se subir aqui cai, vô, cai. Se subir aí você machuca. Não pode pôr o dedinho ali porque dá choque se você colocar o dedinho ali. Como é gostoso quando somos novos, na verdade, nós conversamos com alguém, nós pedimos conselho, nós dialogamos. E essa colocação aqui me chama a atenção, na verdade, de que havia uma fábrica, na realidade aqui, de tecelagem, e faziam tecidos muito finos, né? E você sabe, na verdade, que nessas fábricas de tecelagem existe aquelas grandes máquinas e existe muitas pessoas novas, mas também existe muitas pessoas antigas, mas existe aquelas pessoas especializadas nisso, em regulagem, em tudo. E diz aqui, na verdade, que um certo homem, ele já fez muito tempo e fazia muito tempo que trabalhava nessa fábrica, e ele achou que ele não necessitava mais da ajuda de um homem especializado, porque quando você trabalha nessas máquinas, de vez em quando ela começa a embolar e enrolar tudo, você tem que chamar alguém rapidamente para cuidar disso, desembolar isso, desenrolar isso, senão vai complicar. Mas ele achou, na verdade, que ele tinha muito tempo ali e ele não precisava tocar campainha para chamar uma pessoa melhor ou mais especializada que se preparou para ajudá-lo. E ele não tocou a campainha. E por não tocar a campainha, ele trabalhando naquela máquina, começou a enrolar tudo, a linha, vira tudo, embaraça tudo, que ele fica desesperado. E de repente, o que ele decide fazer? Tocar a campainha. Tocou a campainha.
Quando ele tocou a campainha, que o senhor veio lá, disse: o que está acontecendo? Ele disse: puxa vida, sabe? Começou aí, mas eu achei que eu poderia, no meu conhecimento, fazer alguma coisa, tudo, mas eu prometo para o senhor uma coisa: eu quero dizer que eu fiz o meu melhor para tentar arrumar isso. Aquele senhor muito sábio, estudou e se preparou para isso, especializado, conhecia tudo. Ele virou para o moço e disse: escute, senhor, sabe qual era o seu melhor? O seu melhor era tocar a campainha e me chamar. Este era o seu melhor. Este teria que ser a sua decisão. Era o seu melhor. Por quê? A campainha existe para isso, essas coisas acontecem, e eu estou aqui na fábrica para isso. Sabe, eu comecei a entender uma coisa dentro dessa questão, que às vezes, querido, a gente vai amadurecendo em tantas coisas e crescendo em tantas coisas, que nós vamos achando que talvez não precisamos tocar a campainha e buscar aquela pessoa especializada na nossa vida para tomarmos algumas decisões pautadas naquilo que ele vai nos falar. E muitas vezes, eu quero dizer uma coisa: nós perecemos por não tocar a campainha. Fale para o seu irmão: nesta noite toque a campainha. Porque às vezes você vai se esforçar para fazer o seu melhor, e sabe o que acontece? Não sai o melhor. Fale para o seu irmão: é por isso que está perecendo um pouquinho, porque não veio o melhor. Quem está entendendo, levante as mãos. Então entenda aqui, na verdade, o que eu quero falar nesta noite. Você já parou para observar que nós passamos parte do nosso tempo resolvendo problemas? É verdade ou não? Passamos muita parte do nosso tempo resolvendo todos os problemas da nossa vida. E o interessante, que eu começo a ver que isso é as nossas decisões. Somos nós que muitas vezes, pelas nossas decisões, arrumamos esses problemas. Vai para o seu irmão e diz: é com as suas mãos que você arruma esses problemas. Porque se a gente parar para tentar buscar Deus em alguma questão, Ele vai dizer assim para nós: ei, não arruma isso aí não. Não entra nesse negócio aí não. Você quer ver um exemplo aqui de decisões erradas? Por exemplo aqui. Você já fez uma sociedade complicada? Quem já arrumou um sócio bem abençoado? Levante a mão. Meu Jesus. Decisão errada. Quem é que se complicou? Você. Por quê? Porque tomamos a decisão e... Outra questão interessante aqui. Você já fez uma ultrapassagem que quase matou você, a sua família e tombou o carro? Quem já fez isso aqui? Ah, ninguém nunca fez isso? Nossa, pastor, que maravilha. Oh, igreja santa e abençoada. Eu vou ser instrutor nessa autoescola. Porque deve ser muito boa. Decidiu na hora errada. Ultrapassar na hora errada. E por causa disso, eu falo porque por uma negligência e uma decisão errada, eu quase matei eu e minha família. Graças a Deus eu tenho uma esposa sábia que ela soube gritar comigo na hora certa. Ei, você quer morrer? Vai morrer sozinho, que eu vou descer desse carro. E glória a Deus, eu tive uma esposa que fez isso. Porque se é outras, fica com medo de gritar com o marido, que fica assim ainda. Não vou falar nada, filha. Decisão é... Vocês conhecem pessoa que tomou decisão errada de sair da igreja? Quem conhece? E aí daqui a pouco tem que voltar assim, ó. Pastor, porque tomou uma decisão e... Decisões. A nossa vida é pautada em decisões. Mas o texto, Provérbios 5:21, não precisa abrir. Olha o que diz. Provérbios 5:21 diz: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Se o caminho, nosso caminho, o caminho do homem está diante dos olhos do Senhor, que observa. Olha o que a Bíblia diz, Ele observa. E a minha Bíblia diz que Deus não dorme,
ele observa dia e noite, esperando o quê? Ele fica esperando nós tocar a campainha. Por quê? Porque todos os dias eu e você temos que matar um leão, talvez 2 ou 3, mas nunca tente. Se você tem 3 para matar, mate um. Não tenta matar 3, que você não vai fazer nada direito. Amarra os outros 2 e mata um. Olha para o seu irmão e diz, bem matado. Se a Bíblia diz que os nossos caminhos estão diante dos olhos do Senhor, eu fico aqui pensando, você levantou hoje, domingo, o seu caminho já está diante de Deus, mas você teve que tomar alguma decisão na sua vida, em alguma questão, e aí os olhos do Senhor ficam desse jeito em você, e aí você fica apavorado, talvez ligou para alguém, ligou para o outro, não sabe o que vai fazer, e Deus está aqui observando o seu caminho e diz, só estou esperando você decidir, vai olhar para mim, vai me consultar, vai perguntar para mim que decisão você quer tomar. Aí a gente pergunta para a mãe, para o pai, para o avô, para a tia, liga até no exterior. E aí Deus diz, ei, eu estou aqui, pergunta para mim que eu estou observando o teu caminho. Eu estou vendo as suas veredas. O que você quer fazer? O que você quer decidir? Eu te dou um conselho. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E não me pergunte por que Deus falou para mim falar sobre decisão. Porque eu tinha um esboço aqui, eu estava em Juízes, e eu estava tão feliz que eu ia pregar em Juízes, uma coisa de chamado de conquista. Aí Deus diz, ei, eu quero que você fale sobre decisão. Eu falei, então eu vou falar, pronto. Aí para o seu irmão e disse, Deus está falando. Com quem Deus está falando, levante as mãos. Só com quem Deus está falando, eu gosto de orar com quem Deus fala. Amém, queridos? Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Uma outra coisa interessante, irmãos. Você já viu pessoas que decidiu sair do emprego? Já? Quem conhece? Eu decidi sair desse emprego e está desempregado. E daqui a pouco não arruma emprego, aí fica, Deus diz, quem mandou você decidir? Eu não mandei você sair agora. E olha que eu conheço gente assim, querido. Aí, pastor, eu decidi, mas engraçado que na primeira instância foi de Deus, os primeiros 6 meses, 1 ano foi de Deus, daqui a pouco, decidi sair, é assim mesmo, tá bom. Tem pessoa que decide as coisas de minuto a segundo assim, e não consulta Deus para decidir nada. E aí pergunte para mim, como é que vive, pastor, essas pessoas? Sofrendo. Vai para o seu irmão e diz, sofrendo. A nossa vida é baseada em decisão. Se você tomar uma decisão errada, quem é que vai sofrer? O pastor? E o pior que é o pastor que sofre mesmo, porque o que o telefone toca, querido, meu Jesus, toca o telefone celular no bolso, toca o hospital, do hospital, toca o telefone da casa, por quê? Porque eu que decidi tomar a decisão errada. Uma outra questão, decisão errada. Você já viu pessoas que decidem entregar o ministério que tem? Você conhece pessoa que entregou o ministério? Cantava bem, visitava, ajudava a ministrar, ajudava isso. Daqui a pouco ela decidiu em 2 minutos e entregar. Eu decidi. Engraçado que a pessoa decide entregar um ministério, decidiu, aí quando o outro vai fazer, diz, quero ver como é que vai fazer, só quero ver o que vai virar isso. Decisões precipitadas, que não tem base bíblica, base de Deus. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminho que a nós parece bom, mas o fim dele é morte. Aos nossos olhos parece certo, mas vamos morrer. E me diga quantas pessoas às vezes você está vendo morta espiritualmente. Que aí você vai conversar com ela, alguém está fazendo uma coisa, por causa dessa decisão ela diz, eu já fiz aquilo ali. Eu já fiz aquilo, eu já fiz. Olhe para o seu irmão e diga, ei, sai do passado. Vem para o presente. Deixa o já fiz e faça. Quem crê assim, diga amém. É uma noite abençoada. Eu estou sentindo Deus aqui. Só você que está sentindo. Levante a mão. Deixa eu ver quem está sentindo que Deus está aqui. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Tem gente que decide mudar de cidade. Já viu? Conhece?
Aí eu decidi, vou mudar de cidade, vou sair da cidade, vou para a cidade, e daqui a pouco, irmão, é uma luta travada, irmão. Que você tem que ir atrás, pagar caminhão de mudança para voltar ainda. Por quê? Porque quem decidiu foi ela, Deus não mandou sair. E você sabe a hora que a gente toma mais decisão precipitada? Pergunte, que hora, pastor? Na hora da luta. Não é? É na hora da luta. Eu fico aqui me perguntando, eu sou casado há 20 anos. 20, perdão. Eu sou cristão, eu cuido de pessoas há 20 anos, vou fazer 21. Eu sou casado há 25 anos. E eu fico aqui pensando comigo uma coisa. Eu decidi, pastor, nós decidimos separar, não tem jeito, cada um no seu canto. Mas aí eu não sei o que acontece, irmão. Eu não sei se a pessoa sonha com passarinho verde ou cor de abóbora, na verdade, à noite, que ela liga para o pastor no outro dia, ou para o irmão no outro dia, diz, irmão, eu decidi voltar. Quem conhece gente assim? Ele decide da noite para o dia, vou largar, vou separar, mas daqui da noite para o dia ele diz, vou voltar. Glória a Deus que você volte, amém? Eu quero que Deus restitua, porque nós estamos aqui, tem que pregar a palavra de vida e de restituição. Mas eu entendo de que a pessoa, na verdade, que oscila, em um minuto larga, em um volta, em um larga, em um volta, ela não tem firmamente decisão própria em nada. É como o Tiago diz, é como a folha, bate aqui, e bate ali, e bate aqui. Como é engraçado você ficar olhando o vento bater em folha seca, não é? Existem muitas pessoas que são assim, querido. O vento joga para lá, ela decide lá. O vento joga para cá, ela decide para lá. Tem gente que chama eu de chato. Pergunte por quê, pastor? É porque às vezes a gente está viajando, aí você para num restaurante, aí o irmão fala, olha, vamos comer esse negócio aqui? Eu falo, fica à vontade, irmão. Não, é que a gente queria, eu falei, você quer comer o quê, irmão? É isso, eu falei, então come, eu quero comer isso. Eu posso ou não? Não, mas pastor, não, eu não sou do contra. Eu não quero fazer isso, come isso aqui que eu vou comer, isso aqui. E se eu não quiser comer, eu não vou comer. Amém? Eu tenho poder de decisão. E olhe para o seu irmão e diz, tem que decidir certinho. Quem crê assim, diga amém. O poder da decisão, querida, é tão engraçado, pastor, o poder de decidir, que eu vou ser sincero, como é que a gente, se a Bíblia diz que há caminhos, que a nós parece bonito e bom, mas gera-se caminho de morte, eu fico aqui pensando que existem muitas pessoas desse jeitinho como eu vou falar. Ela decide, na verdade, abrir a loja, ela decide vender o carro, ela decide, na verdade, comprar outra casa, quebrar essa daqui, e aí, na verdade, começa a enrolar tudo. Aí ela vem na igreja e diz, pastor, ora por mim. Oh Deus, aprova a minha decisão. Deus falou, você não perguntou para mim, se é para fazer isso agora? Como é que você quer que eu aprove que você não perguntou para mim? Primeiro nós decidimos uma coisa e depois nós queremos que Deus aprove o que nós decidimos. Você já percebeu que é engraçado isso, irmão? E tem muita coisa que está fora das decisões de Deus, porque Deus não trabalha assim. Não sou eu que decido uma coisa primeiro e depois venho aqui e digo, Deus, entra aí na minha decisão. É a mesma coisa de eu dizer assim para Deus, Deus, eu quero fazer uma coisa aí, espera só um pouquinho, fica aí, Deus, quero fazer uma coisa aqui, Deus está feita, vem comigo aqui. Deus vai dizer, opa, você está errado. Está errado isso aí. Por quê? Ei, você tem que perguntar para mim, e eu que tenho que ir na sua frente, não sou eu que te guio? Olha para o seu irmão e diz, quem é que guia as suas decisões? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Será que o pastor Calil vai me chamar para pregar de novo aqui, sim ou não? Quem crê que vai, levante a mão. Amém? Mas esse poder de decisão é uma das coisas mais complicadas do mundo. Por quê? Por que a gente precisa consultar Deus nas nossas decisões? Para não tomar decisões erradas e precipitadas. Entenda isso que eu vou falar, como é interessante. Morava um senhor numa cabana, e esse senhor tinha um filho pequeno e tinha um bonito cachorro.
É engraçado, sempre você vai ver um cachorro sempre acompanhando. E esse senhor tinha um filho e um cachorro e era caçador. Esse homem vivia de caça. Então, às vezes ele deixava o filho em casa. E o cachorro. Para ajudar, para cuidar. E por muito tempo ele fez isso, na verdade. E um dia, escute, e um dia esse homem vem chegando da caça. E esse cachorro vai de encontro com ele todo ensanguentado. Você sabe o que ele fez? De longe já. Ele matou meu filho. Ele é caçador, ele deve ter estraçalhado meu filho. Sacou a sua arma e pá, pá, tá, tá, revoltado, matou o seu cão. Matou o cachorro dele. Porque decidiu e tomou uma decisão. Quando ele corre na cabana que ele chega, o filho dele está deitadinho desse jeito. E ele olha do lado, tem um lobo todo estraçalhado. Ele corre lá e abraça seu cão e começa a chorar. Diz, por que eu fiz isso? Porque tomou uma decisão precipitada. Uma decisão precipitada mata pessoas, igreja. Uma decisão precipitada mata o amor de um cônjuge. Uma decisão precipitada mata o respeito de uma família. Uma decisão precipitada machuca, hein? E se eu fosse parar um minuto aqui para perguntar se tem coração machucado, olhe para o seu irmão e diz, é melhor o pastor nem perguntar isso aqui para mim hoje. É melhor ele ficar quieto. Por causa de Mas a gente passa por cima de algumas coisas. Olha para o seu irmão e diz, é só para não brigar, né? Fazer o quê, né? Tem gente que prefere não brigar. Não quero brigar. Você quer que eu diga uma coisa para vocês? Escute o que eu vou dizer e depois estude isso na íntegra. Busque na sua casa essa informação. Decisão precipitada é tão complicado, irmão, que isso vem de geração e vem acompanhando. Você quer um exemplo? Abraão. A história desse homem, ela marca a história da palavra de Deus. Um homem de muita fé, um homem, na verdade, que é um exemplo. Engraçado que o próprio Deus disse em Isaías, disse, olhai para Abraão, meu servo. Deus deu uma referência, diz, olhai para Abraão, meu servo, quer dizer. Mas Abraão e Sara tomaram uma decisão precipitada, não tomaram? Quando Deus disse que ia dar um filho, o que eles fizeram? Os dois conversaram lá, diz, bom, oh, meu velho, tem Agar lá, comadre, então, vê o que você faz aí, porque eu tô velhinha, tá bom. Tudo bem. Erraram, tomaram uma decisão precipitada, foi lá e nasceu, na verdade, de Agar e Ismael. Aí Deus vem e fala, ei, que decisão foi essa que vocês tomaram aí? Quem foi que deu o conselho para você, Abraão? Foi Sara. Ô Sara, quem deu o conselho para você? Ai, eu achei, Deus disse, então pare de achar, porque eu faço da estéril mãe de filhos. Era só perguntar para mim que eu ia abrir sua madre. Você não precisa ficar arrumando aí, na verdade, me ajudando. Ah, é, Senhor? É. Então tá bom, então quando eu voltar aqui, pode deixar que vai ter uma criança. Eu vou te dar um filho, Abraão. Aí ela ri, ele diz, tá bom, então, pode rir. Passou-se um tempo, na verdade, nasceu. Sara engravidou, nasceu e... Isaac é pai de quem? Judeus. Ismael acabou sendo pai de quem? De quem? Dos egípcios. Sabe essa briga toda que tem lá? Sabe? Por causa do quê? Decisão precipitada. Sabe por que existem muitas famílias que brigam tonto? Por causa de decisão precipitada. Eu tratei de uma questão há uma semana atrás por causa disso, irmão. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Nós precisamos entender que um cônjuge, quando Deus diz cabeça,
quando Deus diz submissão, quando Deus diz auxiliadora, Deus está trabalhando num todo, na verdade. Mas o que eu quero te dizer é que existem tantas coisas que estão erradas nisso. Você não vai conversar com aquela pessoa, você não vai essa daqui, você não vai fazer isso daqui, não sei no que, não tem... E aí a gente vai tomando decisão que os outros vão decidindo por... E por causa disso, não, você não vai. Se eu não vou na casa de fulano, também você não vai. E aí, você não tem nada a ver com isso, mas está no meio da confusão por causa da decisão dos outros. É isso que acontece aqui. Quantos inocentes estão lá? Mas decidiram errado, decidiram ajudar Deus. Decidiram. Eu vou ser bem sincero a vocês, querido. Eu tenho uma maneira de pensar e tento ser, na verdade, dentro desse contexto bíblico. Quando eu vejo que Deus fala uma coisa ao meu coração, não me interessa se a minha esposa vem falar alguma coisa, eu falo: filha, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é uma bênção para mim, você é mãe dos meus filhos, você é a minha auxiliadora, mas Deus mandou eu tomar essa decisão, então, por favor, agora, fique quietinha que eu quero ouvir algo aqui, tá bom, filha? Eu não estou falando para você que eu não quero te ouvir, eu estou dizendo para você que eu preciso ouvir Deus. Ele me chamou agora numa questão e eu preciso decidir esse negócio aqui. E isso aqui, na verdade, eu tenho que tomar pelo menos duas decisões importantes, que um juiz toma duas decisões importantes. Primeiro, a decisão de ouvir e avaliar. A segunda, ele tem que tomar uma decisão imparcial. Pode ser a avó dele, a tia dele, ele tem que tomar uma decisão imparcial. É igual militar, não é, irmão? Militar não jura. Quem é militar? Tem algum aqui? Se precisar prender a mãe, vai ter que fazer o quê? Eu jurei isso, não é? Eu vou ter que prender. Já pensou? Mãe, vem cá. Filha, a senhora é minha mãe, mas eu vou ter que te algemar. Vai fazer o quê? Porque tem que tomar uma decisão imparcial. Então tem coisas que eu vou dizer para vocês, querido, que existem famílias que estão brigando por causa de decisões. Existem famílias e muitas famílias que estão sofrendo por causa disso. E aí a gente fica, não sabe? Mas Deus está falando conosco. Quem crê assim, diga amém. Pastor, por que eu preciso tomar decisão e buscar Deus nessas decisões? Porque, engraçado que o maior profeta é um dos maiores, considerado um dos maiores. Pastor, por quê? Porque é um profeta messiânico. E ele escreveu e disse assim: porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensar, e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos Mas é engraçado também que existe um grande profeta também chamado Jeremias, considerado um dos profetas chorão, mas ele escreve e diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de vida, e os meus pensamentos são muito, na verdade, maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são muito melhores do que os vossos caminhos. Pergunte para o seu irmão: que caminho você está traçando para você, irmão? Sabe, querido, às vezes nós estamos andando no nosso caminho assim. Eu acredito que você já viu essa linguagem na internet. Tem dois homens carregando uma cruz, um de cada lado, cada um com uma cruz, viu? Um está do lado do outro carregando a cruz. Aí o outro está cansando aqui, sabe o que ele faz? Ele olha para o outro, ele olha para si e diz: vamos parar só um pouquinho? Vamos. Ele vai lá e parece que ele tem um serrotinho no bolso, sabe? Ele vai lá e corta um pedacinho da cruz dele e, na verdade, continua de novo. Ele fala: vamos parar mais um pouquinho aqui. E ele para mais um pouquinho, conversa com o outro, vai lá e corta mais outro pedacinho da cruz. E a cruz dele vai ficando levinha, levinha. E aí, na verdade, eu acredito que ele vai olhando para o outro do lado e diz: rapaz, a minha cruz está levinha. Já tirei uns pedaços aí, mas já está bom, na verdade. Pelo menos aliviou minha vida, estou melhor. E o outro diz: não, se o Senhor deu isso aqui, pode deixar com a gente, é a decisão de Deus, então eu vou carregar esse negócio, eu vou ficar na bênção dele. Quando chegou do outro lado, na verdade tinha um rio para atravessar.
A ponte era do tamanho da cruz. Adivinha, o outro atravessou. E o outro, que cortou uns pedacinhos da cruz, o que aconteceu? Ele ficou, ei, volta aqui, dá uma força. Aí o outro falou, rapaz, não, você quis aliviar, você quis pegar, na verdade, alguns atalhos. Deus não te dá atalho, Deus não nos dá atalhos. Nós temos que entrar por aqui, é por aqui que eu tenho que entrar, é essa decisão que eu tenho que tomar, então eu vou ter que tomar. É por isso que eu quero, na verdade, querido, entender isso. Eu fico aqui pensando que decisão ruim Esaú tomou, né? Esaú tomou uma decisão de vender o quê? Ele vendeu o quê? Primogenitura. Vendeu. Ele decidiu vender. Por causa dele vender isso, querido, foi uma confusão tão terrível que arrumou-se, na verdade, em tudo. Porque ele decidiu vender uma coisa que não era dele. Por quê? Porque Deus nos empresta alguma coisa. Ninguém é dono de nada. Nós não somos dono de nada. Ninguém é dono de nada. Ah, pastor, eu sou dono do meu dinheiro. Você não é não, viu? Se a Dilma cismar e fazer que nem o Collor, eu vou dizer, vai complicar, viu? Ore por ela. E peça a Deus, na verdade. Amém? Nós não somos dono nem da nossa vida. Pastor, sério? Sério? Não somos dono. Olha para o seu irmão e diz, você também não é dono da sua vida. Você já viu alguém, tem alguém aqui que já bateu no peito e disse, eu só pode deixar que eu sou dono da minha vida, do meu nariz. Alguém já fez isso? Não, graças a Deus ninguém. Glória a Deus por isso. Então eu vou provar para você que ninguém é dono da sua vida. Nem você. Agora, se Deus resolver, olha que interessante. Quando Deus nos fez, Ele fez o quê? Ele fez o boneco e fez o quê? Não soprou? Você já pensou se Deus cismar de encostar a boca dele na sua boca e fazer assim agora? Pergunta pro seu irmão, o que vai acontecer, irmão? Acabou. Se ele cismar, pronto. O que eu acho lindo em Deus, sabe o que é, irmão? É que lá, eu vou usar uma linguagem só para você entender. É que lá em cima, na verdade, no seu escritório central, ele fica só lá de cima olhando. Sérgio Marciliano da Silva, pastor Calil Aifaz, a Judite, a Toninha, tal. Aí ele chama, Jesus está sentado à direita dele. E eu fico pensando assim, na verdade, que ele olha e fala, olha, tchan, Sérgio Marciliano da Silva, meu filho está na hora de buscar ele. Ah, mas eu quero ele aqui. Não interessa, eu quero ele aqui. Por quê? Porque para mim é precioso ele aqui. Eu não estou querendo ele mais na terra, eu estou querendo ele aqui. Ah, mas não vão entender. Não, eu não estou pedindo para ninguém entender. A vida deles é minha. Eu pego e dou vida, eu tiro vida, eu faço o que quero. Olhe para o seu irmão e diz, Deus faz o que Ele quer. E quem manda nele? É por isso que eu preciso entender aqui uma coisa nesta noite. Pastor, por que é, na verdade, que o senhor leu aquele texto de Paulo, Silas, como uma base? Eu li, querido, porque aquilo me chamou a atenção. Todo mundo, e ninguém que está sofrendo em alguma situação, vai escolher sorrir, vai escolher se alegrar. Tem muitas pessoas que nos momentos mais difíceis da sua vida, decide reclamar, decide se revoltar, decide parar, decide tanta coisa errada. Paulo e Silas, eles decidiram, escuta, deixa eles lá, a nossa decisão é uma, não interessa o lugar. Lembra que ontem eu preguei sobre aonde você for, leve Deus com você. A nossa decisão aqui é louvar e exaltar o nome do Senhor, não interessa. Deus decidiu, nos trouxe até aqui, Ele achou que estamos presos, vamos ficar na bênção aqui. Nós vamos orar, e nós vamos cantar, e nós vamos glorificar o nome dEle. Nós decidimos fazer isso. Talvez alguém lá do outro lado gritou, mas são doidos, são loucos. Olha o que está passando, mas por que eles estão felizes com isso? Não interessa, irmão. Passe o que for, decida adorar e louvar e buscar o nome do Senhor. É poder de decisão.
Talvez aqui nesta noite entenda. O salmista disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Bom, entregar, quando o Senhor diz, entrega o caminho, Ele não está dizendo assim, ó, eu vou fazer com que você entregue o teu caminho. Ele está dizendo, entrega o teu caminho. Quem é que tem que entregar o teu caminho? Somos nós. Eu que tenho que entregar o meu caminho ao Senhor. E aí quando ele diz, confia nele, ele está mandando quem confiar nele? Quem é que tem que confiar em Deus? Eu. E ele tudo faz. Aí é com ele, olha depois. E ele fará sobressair. Aí é ele. O que eu tenho que fazer, poder de decisão, entrego o meu caminho, confio nele, vejo nele, na verdade, alguém que pode mudar a minha história. Eu decido andar com ele, eu decido por ele. Eu estou aqui, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. O Senhor vai tirar, na verdade, vai mudar a minha história. O Senhor vai abrir essa porta. O Senhor vai ser comigo. O Senhor vai me curar. O Senhor vai fazer. Eu decido isso. Eu que tenho que decidir isso. E aí ele fala, e eu farei sobressair sobre a tua vida o sol como o meio-dia. Ele faz, querido. Entenda o que eu vou te dizer aqui nesta noite. Talvez o que nós estamos precisando é decidir o que é que nós queremos de Deus. Olhe para o seu irmão e diz, você já decidiu o que quer de Deus? Então eu vou te fazer uma pergunta, preste atenção, que o meu tempo está chegando. Talvez você que está aqui nesta noite, você precisa decidir em voltar para Deus. E começar, na verdade, a exercer. Pastor, eu decidi dar um tempo. Você conhece pessoa que decidiu dar um tempo? Sério, levante a mão se você conhece alguém que decidiu dar um tempo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide dar um tempo naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, olhe aqui para mim, entenda e receba isso como uma palavra de Deus e uma palavra profética. Eu tenho 46 anos de idade, na verdade, eu nunca vou brincar com as coisas tão sérias de Deus. E eu acredito em um Deus de amor, mas eu acredito em um Deus, na verdade, que o Satanás estava lá na reunião e Deus só olhando. Você pensa, a Bíblia diz que não foi o diabo que falou. Não, foi Deus que olhou, chamou Satanás e disse, vem cá, Satanás, você viu meu servo? Pode ler o texto. Não foi Satanás que pediu primeiro. Foi Deus que chamou ele e falou, vem cá um pouquinho. Já que você está aqui, vem cá. Você viu meu servo lá fiel? Aí Satanás diz, bom, já que você me chamou para dialogar sobre isso, ele é fiel porque o Senhor dá tudo, ele tem tudo, ele é cercado de tudo. Ele diz, tudo bem, vai lá, toca nisso, mas não toque nele. Então entenda aqui o que eu vou te dizer. Quando eu resolvo dar um tempo em alguma coisa, o diabo vai tocar na saúde, em coisas materiais, talvez naquilo que você mais ama, mas fique feliz porque talvez em você ele não vai tocar. Pastor, é bíblico. Por isso que eu preciso decidir na minha vida. Por quê? Porque se ainda hoje, eu não tenho talvez até amanhã. E eu falo isso com propriedade, querido, porque não pense na verdade que todo tempo as minhas decisões foram sempre pelo Senhor. Houve um tempo na minha vida, há muitos anos atrás, que eu me revoltei tanto com uma situação, na verdade, que o pessoal, eu pregava em rádio, eles me chamavam, era vigília, era monte, era ministração, era inauguração. E aconteceu uma coisa um dia e eu falei assim para Deus, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser mais crente, não quero ser mais crente, não vou pregar mais, não quero mais nada. E fui sentar na beira de uma calçada. Vou sentar aqui então, que a câmera está aqui. Sentei na beira da calçada desse jeito aqui, como eu estou. Falei para o moço assim, moço, me dá um copo com um negócio aí, misturado com Contine, e me põe logo uma cerveja, põe aqui do lado. Ele pôs. Quando eu fiz assim, eu estou diante de um altar, irmão. Quando eu fiz assim para pegar o copo, para colocar na boca,
Passou um servo de Deus no meio da rua e disse: ai de ti se voltar para trás, a sua sepultura está aberta. Eu falei: não, Senhor, eu estou brincando, eu estou voltando para o Senhor, a minha decisão, me perdoa, Senhor, mas eu estou aqui. E graças a Deus, irmão, eu estou aqui. Existe poder de decisão na nossa vida. Fazem 21 anos, é pouquinho? É. Mas pense o que eu já viajei, o que eu já andei pregando. Que eu falei para Deus: está chegando um novo momento na minha vida. E eu glorifico a Ele por causa disso. É, pastor? É. Por quê? Porque eu não quero saber, vou conhecer outras nações. E vou conhecer outras línguas. E se precisar, vamos pregar em outras línguas. Mas pastor, o senhor não estudou outras línguas? Eu ainda não estudei outras línguas. Mas vai ter intérprete. O importante é que almas se convertam, viu, irmãos? Amém. Então entenda, talvez, que você está aqui nesta noite e precisa tomar uma decisão na tua vida. Jesus Cristo é a maior decisão que nós tomamos. Por quê? Porque é Ele que tem toda a direção para a nossa vida. Toda a solução está em Cristo. Ele não deixou nada na terra sem solução. Por isso que, graças a Deus, Ele nos deu uma mente tão limitada que a Bíblia diz... Paulo escrevendo, e olha que Paulo, ele subiu até o terceiro céu, viu, irmão? Paulo subiu até o terceiro céu, mas quando ele desceu, ele diz: eu não tenho como falar, porque é coisa inefável e tudo, mas eu quero só dizer para vocês que os olhos não viu, o coração não subiu, e é isso que Deus está preparando para vocês. Porque quem é que conheceu a mente de Deus para instruí-lo? Ele me deu uma mente limitada, sabe para quê, irmão? Para mim sempre depender dele, porque nele as coisas não se limitam. Por isso que talvez você que está aqui nesta noite, talvez precisa tomar uma decisão e dizer: Deus, eu preciso tomar uma decisão com o Senhor hoje. Talvez decisão que você tem tomado, olhe para o cônjuge do lado, olha para sua esposa, olha nos olhos dele. Talvez decisão que você tem tomado errada, tem machucado o coração desta serva de Deus aí. Serva de Deus, talvez decisão que você tem tomado tem machucado o coraçãozinho deste servo de Deus aí também. Então talvez nós precisamos tomar uma decisão hoje de mudar essa história e de dizer: Deus, eu opino pelo Senhor, eu preciso do Senhor, porque os seus caminhos são maiores, eu quero consultar o Senhor, porque, sabe, queridos, eu aprendi uma coisa na minha vida, e aprenda isso. E eu aprendi isso com pessoas maturas, que eu nunca esperava isso. Às vezes, nós queremos tomar uma decisão, e sabemos que essa decisão está errada. Escute isso, hein? Aí, a gente vai e pergunta para a tia: ô tia, o que a senhora acha? Meu sobrinho, não faz isso agora não. Ah, tia, mas tá bom. Aí você não se contentou, você vai na avó. Ô vó, eu queria tomar uma decisão, mas o que a senhora acha aí? Olha, espera mais um pouquinho, dá um tempo para esse negócio. Aí você fala: eu vou na minha amiga. Aí você chega na amiga, fala: o que você acha, amiga? Ah, amiga, faz isso mesmo, é isso aí que seu coração manda. Você vai e faz, porque você só estava esperando alguém concordar com o seu erro e com a sua decisão. Aí quando você chega em Deus, Ele olha para você e diz: filha, por que você fez isso, filho? Você não deveria ter feito. Por quê? Porque toda decisão tem consequência. Toda ela. É por isso que nesta noite eu quero te dizer uma coisa: você que entrega, você que desfaz de alguma coisa que Deus colocou nas tuas mãos, você que machuca alguém, você que talvez tomou uma decisão que sabe que está errada, querido, é uma noite que eu preciso voltar e Deus diz: ei, decide por mim, decide andar comigo, deixa eu ser o Senhor da tua vida, deixa eu decidir as coisas com respeito à tua vida, ao teu casamento, o teu lado pessoal, deixa eu decidir isso pela tua vida. Por quê? Porque você precisa de mim. Então, se você precisa de mim, eu não quero só ser, na verdade, o seu contador. Onde é que está o contador aqui?
Eu não quero. É porque a gente pensa que Deus é só o nosso contador, vai cuidar só de finanças, né, irmão? Tem igreja que acha que é assim. Deixa Deus ser seu médico. Às vezes a gente pensa, não, eu só quero o Senhor como médico. Eu acho tão lindo uma coisa, irmão. Eu gosto de guardar o que eu ouço. Você sabe que eu acho lindo isso? Se Adão não tivesse pecado, sabe o que acontecia? Se Adão não pecasse, sabe o que acontecia? Pergunte o que, pastor? Jesus seria só o nosso Senhor. Estava bom, não estava? Amém? Jesus é Senhor da tua vida? Levante a mão aí. Então tá bom, glória a Deus. Mas Adão pecou. E se Adão pecou, na verdade, aí a Bíblia diz que passou todo esse tempo tudo e Cristo veio. Agora ele não é só mais o nosso Senhor, ele quis ser o nosso Salvador. Olha que lindo, agora nós temos ele como Senhor e Salvador da nossa alma. Tá bom ou não estava? Amém? O que eu quero dizer aqui nesta noite é que tenha Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Você sabe aquela enchente que teve? Parece que foi lá para o lado de Santa Catarina, aqueles rios que levou tudo naquele lugar nobre. Quem lembra? Que aquela senhora ficou pendurada numa corda, vocês assistiram. Foi uma coisa linda que eu chorei, irmão. Eu chorei, eu vou dizer para você, eu chorei de emoção de ver aquela senhora ser salva e chorei porque o cachorrinho morreu. Verdade, porque ele estava preso, então, né, dá vontade de falar, salve ele também, mas morreu, tudo bem. Mas o que eu acho interessante, sabe o que foi? Foi o depoimento daquela mulher. Ela, diante daquele bombeiro, daquele jovem, ela diz, escuta, eu devo a minha vida para ele. Eu vou ser grata por sempre por ele, porque ele salvou a minha vida. E se eu estou aqui hoje, porque ele salvou a minha vida. E aí Deus falou assim, o meu coração disse, você viu como você é ingrato? Eu falei, peraí, Senhor, por que eu sou ingrato? Ele falou, eu salvei a tua vida, você estava morto. Por que você não me glorifica assim? Olha o coração dela como é um coração grato. E às vezes, querido, nós vamos participar dessa coisa mais linda. Sim, é um ato simbólico. Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos lembrar da morte dele, mas vamos glorificar um Cristo que saiu da cruz, e está sentado à destra de Deus e ressuscitou, e está no meio de nós. Por isso, nesta noite, eu te peço e te faço um pedido. Se você está meio afastado e precisa tomar decisão com Deus, se levante, fica de pé aí, eu quero orar com você. Fica de pé. Você precisa tomar essa decisão? Vamos correr. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu tenho uma pessoa, quer vir aqui à frente? Acompanhe uma jovem, acompanhe ela, por favor. Eu tenho mais alguém, querido, que sabe que precisa decidir alguma coisa hoje. Você sabe que tem gente que vem todo o tempo na igreja e diz, pastor, eu estou indo, mas estou visitando ainda. Hoje é a sua noite de decisão. Jesus disse assim, ei, deixa eu ir visitar a tua casa, deixa eu visitar a tua saúde, deixa eu visitar lá o teu casamento então. Amém? Eu tenho uma alma aqui, na verdade. Só tenho essa pessoa que precisa decidir algo hoje na tua vida. Talvez você que está aí, entregou alguma coisa, entregou um ministério, parou, precisa decidir, volte. Jesus está de braços Alguém precisa decidir mais alguma coisa aí? Se não, fique de pé, que eu quero orar aqui em nome de Jesus. Quero orar porque nós vamos cear. Quem entendeu o que Deus falou com você aqui nesta noite? Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, como uma palavra profética. Quem crê assim, diga amém. Vem aqui, meu pastor, por favor, escute que eu vou falar isso. E depois o meu pastor vai ligar para mim e vai dizer... Aqui está o pastor Calil. E escute, você que sabe que precisa tomar uma decisão, e tomou uma decisão errada e sabe que está num erro, e talvez tem vergonha de conversar com um homem de Deus, está ele e a sua digníssima. Às vezes a gente erra e tem vergonha de conversar com um homem de Deus. Tome a decisão hoje, porque homens de Deus estão aqui para nos aconselhar e nos ajudar. Amém? Quem crê assim, diga amém. Pode deixar que tudo isso ficará guardado, mas procure um homem de Deus. Decida
e fale com ele. Amém. Venha mais para cá. Você está tomando uma decisão de mudar? Ela é filha de quem? Cadê? Mãe? Ah, ela está lá fora que seu sobrinho está passando. Tá bom, então fica aqui. Estendam as mãos para cá. Fechem os olhos. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, e ouvimos a Tua palavra aqui nesta noite, Pai. Senhor, e aqui está a vida desta adolescente nas Tuas mãos, Senhor, que sabe que precisa tomar uma decisão. Deus, uma alma, ela vale pelo mundo inteiro. E eu sei que o céu está de pé agora olhando para esta igreja, porque nós vemos um teto. Não, o Senhor não vê um teto. Então, Senhor, abençoe a vida dela, mude a história dela, que a decisão dela seja pautada em Ti, como Senhor da Tua vida, como Senhor, meu Deus, dos Teus estudos, como Senhor da Tua vida pessoal, como Senhor na Tua casa, na Tua família, Pai. Senhor, que nessa noite ela saia daqui transformada, mudada, restaurada, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Quem vai cear? É a mãe? Abraça ela, ajude ela. Aplaude Jesus, querido. Aplaude Jesus. Amém. Quem foi abençoado aqui, levante a mão. Agora vamos cear, meu pastor.